tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e o tema da aula de hoje é quantidade de movimento e impulso. Vamos falar inicialmente sobre a grandeza, quantidade de movimento. Do ponto de vista da física, quantidade de movimento nada mais é do que o produto da massa pela velocidade. Então, se você quiser calcular a quantidade de movimento de um determinado corpo, pega-se a sua massa, multiplica-se pela velocidade dele, em metros por segundo, e aí você obtém a quantidade de movimento. Então, notem que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ora, velocidade é uma grandeza vetorial, consequentemente, quantidade de movimento também o será. O que isso quer dizer? Quer dizer que em determinados momentos, em determinados fenômenos, nós precisaremos analisar a direção e o sentido do vetor quantidade de movimento para que esse fenômeno seja bem explicado. Não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos que eu vou citar na aula de hoje, basta nós nos atermos apenas ao valor dessa grandeza, ou seja, ao produto m vezes v, mas excepcionalmente a gente vai ter que apelar para o seu caráter vetorial. Beleza, galera? Uma perguntinha que eu faço para vocês. Se quantidade de movimento é m vezes v, como eu poderia fazer para alterar essa grandeza chamada quantidade de movimento? Bom, óbvio que nós temos três maneiras de fazer isso. Ou nós alteramos a massa do corpo, ou nós alteramos a velocidade do corpo, ou nós alteramos essas duas grandezas, massa e velocidade. Nós vamos falar principalmente de uma delas, porque é a que mais cai em vestibular. É aquela onde a massa do corpo permanece constante, mas a sua velocidade varia. Então a gente vai estudar a variação da quantidade de movimento variando a sua velocidade, mas mantendo a massa constante. Em se falando em variação de velocidade, naturalmente já surge na sua cabeça força. Então não tem como nós alterarmos a velocidade de um corpo sem fazermos sobre ele uma força. Mas também muito importante é o tempo de atuação dessa força. O que adianta você fazer uma força muito grande no automóvel, mas durante um curto intervalo de tempo, por exemplo, 0,1 segundo? O que isso irá produzir de variação de velocidade? Praticamente nenhuma variação de velocidade, consequentemente, praticamente nenhuma variação na quantidade de movimento. Então, a força é importante, sim, mas o tempo durante o qual ela atua também é muito importante. Por isso que a física definiu essa grandeza força vezes tempo como sendo impulso. Então, quantidade de movimento é m vezes v. Impulso é F vezes t. E a gente nota, claro que tem uma demonstração matemática para isso, que numericamente falando, o impulso sempre vai ser igual à variação na quantidade de movimento. Então, se você souber que a variação na quantidade de movimento sofrida por um automóvel foi 20, com certeza o impulso dado sobre ele foi 20. Não confundam impulso com força. Impulso é o produto da força pelo tempo. Então, se o impulso de 20 foi dado sobre um corpo, isso vai produzir uma variação na sua quantidade de movimento de 20. Isso é muito importante, porque você começa a entender determinados fenômenos que nos cercam. Por exemplo, quando você vai olhar para um canhão de longo alcance, em filmes, né, ou em algum documentário, já notaram que o canhão de longo alcance ele tem um tubo bem grande? Por que em geral ele tem um cano muito grande? Para que o tempo gasto pelo projétil para sair na boca do cano seja maior. Supondo que a força produzida pelos gases que se expandem dentro do tubo seja constante, se você aumentar o tempo de interação entre essa força e o projétil, é claro que você vai ter um impulso maior, já que impulso é força vezes tempo. Se a força não mudar, mas o tempo gasto na interação for grande, você vai ter um impulso grande. E como o impulso grande gera uma grande variação da quantidade de movimento, é claro que aquele projétil vai sair com uma grande velocidade. Então, o objetivo do tubo ser longo é justamente para que os gases em expansão produzam um impulso maior, produzam uma variação na quantidade de movimento maior, produzam uma variação de velocidade maior. Logo, o projétil vai sair com uma velocidade gigantesca na boca do tubo. Entenderam a sequência de ideias? E tem várias outras situações que a gente pode citar e explicar usando essa igualdade que eu estou falando para vocês. Que igualdade? Falar de Ft ou falar de m ΔV, que é a variação na quantidade de movimento, é a mesma coisa.
Por exemplo, vamos supor que você esteja se movendo num carro a 60 km por hora e você tenha duas opções, bater no muro de concreto ou bater no monte de feno. O que você escolheria? É claro que você não precisa saber física para poder fazer uma boa escolha, mas o entendimento da situação física favorece o esclarecimento da situação e de outras. Vamos lá para você tentar entender. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é que se você bater na parede ou se você bater no monte de feno, a tua variação na quantidade de movimento vai ser a mesma. Você vai ser levado de uma determinada velocidade, por exemplo, 60 km por hora, a zero. Tanto faz se você vai bater na parede ou se você vai bater no monte de feno. Então, a tua variação de velocidade e, consequentemente, a variação na quantidade de movimento vai ser a mesma em ambas as situações. Logo, o impulso que você tem que receber para parar em ambas as situações tem que ser o mesmo. Só que impulso é força vezes tempo. Então, vamos tentar analisar mais friamente a situação. Ora, professor, se o impulso que eu recebo do monte de feno é igual ao impulso que eu recebo da parede, como justificar os tempos diferentes? Como assim? No monte de feno, eu demoro mais para variar minha velocidade até zero. Na parede, eu demoro menos. Agora você entendeu o segredo. Como na parede você gasta menos tempo, a força que você vai receber é maior. Como no feno você gasta mais tempo, a força que você vai receber é menor, para que o produto FT seja igual nas duas situações. Então, se numa situação você tem um tempo grande, no monte de feno, claro que a força tem que ser pequena. Numa outra situação, a da parede de concreto, se você tem um tempo curto, é claro que a força tem que ser elevada, para que o produto na segunda situação, FT, seja igual ao produto na primeira situação. Agora você entende porque você recebe um impacto maior quando colide contra uma parede de concreto em relação a você colidir contra um monte de feno. Então, o objetivo de você colidir contra um monte de feno ou contra algo macio, como por exemplo um tapete, é justamente aumentar o tempo de interação e reduzir a força que vai atuar em você. Esse é o mesmo princípio de funcionamento, por exemplo, galera, de um bungee jump. Então, quando você salta de um bungee jump, a tua velocidade vai ter que ir até zero. Só que você aumenta esse tempo. Logo, a corda vai fazer uma força pequena em você. Não vai ser uma força grande, não vai ser uma redução de velocidade abrupta. É o mesmo princípio de funcionamento de uma rede de segurança que um acrobata usa, por exemplo, num circo. É o mesmo princípio de funcionamento de um airbag quando você o compara com o cinto de segurança, não é verdade? Então, o objetivo do airbag é justamente aumentar o tempo de interação para reduzir a tua velocidade a zero com uma força pequena. Da mesma maneira, quando você salta de uma posição elevada para uma posição menos elevada, né? O teu primeiro instinto é dobrar o joelho. Mas por que você dobra o joelho durante o teu contato com o solo? Para você aumentar o tempo de interação. Logo, reduzir o impacto da força sobre as tuas articulações. A força que surge nesse caso vai ser menor. Né? Quando você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico, né? Quando um lutador de boxe vai ao chão, é interessante que ele relaxe todo o seu corpo durante a queda, e é por isso que ele relaxa. Porque se ele relaxa a queda se ele relaxa seus músculos durante a queda, o tempo de interação dos músculos com o solo vai ser maior. Então ele vai sofrer uma força menor. Quando esse mesmo boxeador leva um soco, já notaram que ele recua? E já notaram também que toda hora ele está oscilando para frente e para trás? Por quê? Para quando ele levar um soco, ele ter a oportunidade de recuar. Porque quando ele leva um soco e recua juntamente com a luva do adversário, ele está aumentando o tempo de interação para que ele sofra uma força menor. Da mesma maneira, para quem joga beisebol, não é verdade? Quando você vai recepcionar um lançamento de uma bola de beisebol, você não estica a mão. Mas por que você estica a mão? Para você ter uma distância grande para recuar após o contato com a bola. Então, quando você pega a bola na sua mão, você não recua com ela? O que você quer com isso? Aumentar o tempo de interação para reduzir a força do impacto sobre a tua mão. Então, todos esses pequenos exemplos são justificados pelo fato do impulso ser igual à variação da quantidade de movimento. Então, como você vê que em todas as situações a variação da quantidade de movimento é a mesma, o impulso tem que ser o mesmo.
Mas se o impulso tem que ser o mesmo, lembre-se, o produto FT tem que ser o mesmo. Então, quando o tempo é pequeno, a força é grande. Quando o tempo é grande, a força é pequena. São as famosas grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo, galera? Espero que esses exemplos tenham servido para elucidar essas várias situações de aplicação desse princípio que eu estou falando para vocês. Mas aí você perguntaria assim, mas professor, não tem situações onde me interessaria, por exemplo, um tempo curto de interação para produzir uma força grande? Sim, tem situações. Por exemplo, vai que você é um especialista em karatê. Já viram que o especialista em karatê pode quebrar só com a mão, né? Dando impacto uma pilha de tijolos? Ali é interessante que o tempo de interação seja curto, para que a força produzida no impacto seja grande. Maior ainda se houver o famoso repique ou ricocheteio. Não entendi, professor. Uma coisa é você bater no tijolo, outra coisa é você bater no tijolo e tua mão recuar. Não entendi, professor. Se tua mão ricochetear, o impulso vai ser dobrado. O impacto vai ser dobrado, mais do que se ela não recuasse, mais do que se ela não ricocheteasse. Não entendi, professor. Vamos lá, galera. Uma coisa é você pegar e recepcionar simplesmente uma bola e levá-la ao repouso. Isso vai requerer um certo impulso que você dê sobre a bola. Outra coisa é você levá-la ao repouso e devolvê-la com uma certa velocidade. Então aí tem dois impulsos que você deu sobre a bola. Logo, você deu um impulso quase igual ao dobro do que você daria se você simplesmente parasse aquela bola. Então, se o impulso vai ser dobrado, é claro que o impacto vai ser maior. Então, é interessante quando você vai dar um golpe, né? Ou o karateca vai dar um golpe, né? Numa pilha de tijolos, que a mão dê um ricocheteio. Porque se a mão ricochetear, o impacto sobre os tijolos, sobre as telhas, vai ser muito maior. É isso que justifica, por exemplo, por que a polícia usa a bala de borracha. Então a bala de borracha ela vai e volta, então ela dá aquele repique, então o impacto é bem maior. Não é como se ela só fosse, aí teria um efeito, mas como ela vai e volta, é quase que dobrado o efeito dela. Interessante de você notar isso também, né? Mostrando pra gente que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, consequentemente a variação na quantidade de movimento também. Porque quando você tem a ida e a volta, quando você tem um repique, e como é uma subtração vetorial, quem vai é mais, quem volta é menos. Então, quando você subtrai os dois, acaba dando uma soma. Isso quase que duplica o impacto. É interessante você notar também uma coisa bem legal, que uma vez eu li, que na Califórnia, na época da Corrida do Ouro, aquela marcha para o oeste e tal, eles usavam na mineração uma roda d'água que não era muito eficiente, porque as pás eram retilíneas, né? E aí a água, quando batia, não gerava um dispositivo muito eficiente. E aí, um americano chamado Pelton teve uma ideia muito legal. Ele, ao invés de fazer as pás planas, ele fez as pás curvas no formato de U. E aí a água, quando entrava, ela realizava esse movimento circular e saía pelo outro lado. Então ela entrava aqui e saía aqui, simulando algo parecido com o ricocheteio. Logo, o impulso dado nas pás era 2 vezes maior. Então, o impacto era maior e o efeito era 2 vezes maior. Então, isso tornou a roda d'água quase que 2 vezes mais eficiente. Tão eficiente que ele patenteou essa ideia e ficou milionário. Olha que coisa interessante, não é? Então, são fatos curiosos associados à física. Tá tranquilo até aí, galera? Todo mundo entendeu até aqui? Então, impulso é a mesma coisa que variação na quantidade de movimento. Agora vamos falar sobre algo interessante, tá? Que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas para nós entendermos isso, vamos falar sobre alguns detalhes importantes do cotidiano. Quando você olha, por exemplo, uma bola de golfe, você nota que aquela bola de golfe está parada. Ela não está se movendo quando você a coloca sobre um determinado objeto, sobre a mesa, não é? Apesar de termos ali dentro moléculas que estão fazendo força entre si. Então você tem milhões e milhões, para dizer a verdade, trilhões de moléculas ali dentro interagindo, fazendo forças umas sobre as outras. Mas notem que isso são forças internas à bola, não provocam efeitos externos. É isso que é interessante. É impossível dessa bolinha se mover só por ação dessas forças internas. Da mesma maneira, como se você entrasse num carro, fizesse uma força no painel do carro e esperasse que o carro andasse.
o carro vai andar? Claro que o carro não vai andar, porque você vai agir e vai haver uma reação dentro do próprio carro. Então, ação e reação atuarão dentro do próprio carro, elas se anulam, porque são forças internas, elas não produzem efeitos externos, da mesma maneira que qualquer objeto nunca vai se mover por ação de forças internas. Tranquilo até aí, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que forças internas jamais forças internas jamais alteram a velocidade de um corpo. Consequentemente, forças internas jamais alteram a quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema. Isso é que é interessante para a gente entender. Onde você quer chegar, professor? Vamos lá. Vamos supor uma espingarda dando um tiro, ou seja, uma espingarda fazendo um disparo. Óbvio que você sabe que o disparo vai, por exemplo, para a direita, né? A bala vai para a direita, e você sabe que a espingarda vai para a esquerda, recuando. Então, cada um adquire uma quantidade de movimento, não é verdade? Mas, se você analisar os dois como o meu sistema, como um corpo só, você vai concluir que é impossível que a quantidade de movimento do sistema varie. Não entendi, professor. Simples. A força que a arma faz na munição é exatamente igual à força que a munição faz na arma. Terceira lei de Newton, ação e reação. Essas forças, supondo que os dois sejam o meu sistema, considerados como um corpo só, elas têm que se anular. Elas não podem manifestar efeitos externos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esses vetores, quantidades de movimento, têm que se anular. Por quê? Porque antes do disparo, bala e rifle estavam parados. Então, a quantidade de movimento deles era zero. Então, é impossível que a quantidade de movimento deles se torne diferente de zero, principalmente por ação de forças internas. E é justamente o que acontece no disparo. Surgem forças internas, claro. Individualmente, cada um vai ter sua quantidade de movimento alterado, não é? A bala vai ter uma quantidade de movimento, por exemplo, para a direita, e o rifle para a esquerda. Mas a quantidade de movimento líquida, se eu pegar esse aqui e somar vetorialmente com esse aqui, tem que dar zero. Eles têm que se anular. Ou seja, a massa da bala vezes a velocidade da bala tem que ser igual à massa do canhão vezes a velocidade do canhão, ou a massa do rifle vezes a velocidade do rifle. Então acontece a mesma coisa com tiro de canhão. Então, quando a bala sai com uma certa quantidade de movimento, essa quantidade de movimento tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento do canhão. Por isso que o canhão recua com uma velocidade menor. Se a quantidade de movimento dele tem que ser igual à da bala e a massa dele é muito maior, claro que a velocidade tem que ser menor. Se a massa da bala é bem menor, é claro que a velocidade dela tem que ser maior. É aquela velha historinha de grandezas inversamente proporcionais. Como o produto MV não pode mudar, quem tem massa grande, velocidade pequena. Quem tem massa pequena, velocidade grande. Todo mundo entendeu, galera? Então isso aí justifica vários fenômenos, né? Por isso que quando um rifle dá um disparo, bala vai para a direita, rifle vai para a esquerda, para tentar anular a quantidade de movimento resultante. Quando o canhão dá um tiro para a direita, né? Ele recua para a esquerda, tentando anular a quantidade de movimento do sistema. Quando um foguete é lançado, ele vai para cima e os gases ejetados para baixo. Quando você caminha sobre uma canoa, você vai para a direita e a canoa vai para a esquerda. Então, todos esses exemplos tentam não violar um grande princípio da física, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que esse princípio fala? Em um sistema isolado de forças externas, olha que interessante, em um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento do sistema deve permanecer constante. Então ele tem que ser isolado de forças externas. Se somente forças internas atuarem naquele sistema, jamais a quantidade de movimento dele poderá mudar. Claro que individualmente elas podem mudar. A bala saiu do repouso para um determinado valor de quantidade de movimento. Idem por rifle, mas a quantidade de movimento líquida, o resultado da soma vetorial dos dois vai ter que dar zero. Tá tranquilo até aí, galera? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A aula de hoje é muito importante. Então, entenda a quantidade de movimento, impulso e conservação da quantidade de movimento. Sempre tendo em mente que quantidade de movimento e impulso são grandezas vetoriais. O que isso quer dizer? Se estão no mesmo sentido, eu posso somar. Se estão em sentidos contrários, eu posso subtrair.
coisa que nunca vai acontecer com energia, né? Se você pega, por exemplo, numa colisão, você pode ter vetores, quantidade de movimento se subtraindo, até que no final você possa ter uma quantidade de movimento resultante zero. Isso pode acontecer. Se a quantidade de movimento desse carro for igual à quantidade de movimento desse carro, é claro que eles vão bater e parar, porque essas quantidades de movimento se anulam, dando um Q final igual a zero. Isso nunca vai acontecer com a energia, porque energia é uma grandeza escalar. Grandezas vetoriais podem se somar, podem se subtrair, tem um tratamento todo especial. Já a energia é uma grandeza escalar. Então a energia que eles tinham antes da colisão vai ter que ser igual à energia que eles têm depois da colisão. Mesmo que você não a veja, mesmo que ela se transforme, por exemplo, em calor, em energia luminosa, em energia sonora. Mas ela tem que estar presente, porque ela é uma grandeza escalar. Tranquilo até aí, galera? Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Beijo no coração e um abraço para todo mundo.